25 quilômetros. Era essa a distância que o tanque de batalha polaco PT-9 Seoais, a máquina de aço, imobilizava-se no meio do campo de treinos, enquanto os mecânicos levavam as mãos à cabeça e mergulhavam no compartimento do motor. Na mesma altura, o Leopard 2 A4 alemão percorria tranquilamente 174 quilômetros sem uma única falha. 7 vezes mais distância. 7 vezes mais fiável. Estes números, resultantes de testes comparativos, correram o mundo e tornaram-se a sentença para a engenharia de tanques polaca. Mas como é que um país com as ambições de uma grande potência militar criou uma máquina que parecia variar mais do que andava? A história do Tward começou no preciso momento em que a União Soviética ruiu e a Polônia se viu a sós com seus medos e as suas esperanças. O ano de 1989 virou a Europa de cabeça para baixo. O Muro de Berlim caíra, o Pacto de Varsóvia rangia pelas costuras, e os países do Bloco de Leste, um após outro, começavam a virar-se para o Ocidente. A Polônia encontrava-se numa posição única. De um lado da fronteira, uma Alemanha em processo de reunificação, um antigo inimigo com o exército mais poderoso da Europa Ocidental. Do outro, a União Soviética, que atravessava um período de profundas convulsões internas. Varsóvia precisava de um exército forte, e precisava dele com urgência. O problema era que as forças armadas polacas representavam, na altura, um típico exército do Pacto de Varsóvia. A sua frota de tanques consistia quase exclusivamente em veículos soviéticos. Os antiquados T-55, os mais modernos T-72 em várias modificações, e um pequeno número de T-72M1, produzidos sob licença na fábrica de Gliwice. Todo este equipamento era adequado para uma guerra sob comando soviético, mas completamente desajustado para uma Polônia independente que sonhava em aderir à NATO. O governo polaco enfrentou uma escolha difícil. A primeira opção passava pela compra de tanques ocidentais modernos, mas os cofres da jovem democracia estavam vazios, e os preços dos Leopards e Abrams eram contados em milhões de dólares por unidade. A segunda opção consistia em desenvolver um tanque próprio de raiz, mas isso exigiria anos e milhares de milhões de zlotys, que também não existiam. Restava um terceiro caminho, que parecia o compromisso mais razoável: pegar no que já existia e modernizá-lo para um padrão contemporâneo. A escolha recaiu sobre o T-72M1. Os polacos conheciam bem este tanque, pois produziam-no eles mesmos na fábrica Bumar-Labędzie. Todo o equipamento necessário estava lá, os especialistas estavam formados e os arquivos da fábrica continham a documentação técnica completa. A ideia parecia brilhante: pegar numa plataforma soviética comprovada e equipá-la com eletrônica moderna, um novo motor e blindagem melhorada. O resultado seria um tanque de classe mundial, por uma fração do custo. Era a promessa de independência forjada no aço da era antiga. Uma tentativa de construir o futuro sobre as fundações de um passado que se recusava a desaparecer silenciosamente. No rescaldo do colapso soviético, um novo espírito de independência varria a Europa de Leste. Em Varsóvia, olhavas para o vasto arsenal herdado do Pacto de Varsóvia não como um presente, mas como um desafio. O pilar das suas forças blindadas, o tanque T-72, era uma máquina formidável, mas os seus defeitos eram agora dolorosamente claros. Em 1991, sob a liderança do Instituto Técnico-Militar de Varsóvia, um projeto ambicioso foi posto em marcha. O objetivo não era apenas reparar, mas renascer. Os engenheiros polacos mergulharam na tarefa com um fervor patriótico. Analisaram cada parafuso, cada solda do design soviético. As lições da recente guerra do Golfo Pérsico eram um eco assustador. Frotas inteiras de T-72 iraquianos dizimadas com uma eficiência brutal. A lista de melhorias necessárias era longa e assustadora. O sistema de controlo de tiro era considerado primitivo.
A proteção contra as novas armas antitanque era perigosamente inadequada, e o motor, outrora potente, era agora uma relíquia ofegante de uma era passada. Tudo isto tinha de ser corrigido. No final de 1992, o primeiro fruto deste esforço monumental emergiu do segredo das oficinas. Foi batizado de PT-91, as letras para Polski Tank, o tanque polaco, e os números para o ano em que o sonho começou. Mas foi o seu segundo nome que capturou a sua essência, Twardzi. Uma palavra que, em polaco, significa duro, firme, resistente. Era uma promessa forjada em aço. Quando o protótipo rolou para o campo de provas perto de Poznań, o ar estava carregado de uma expectativa quase palpável. Os generais polacos observavam em segredo absoluto, as suas mentes a fervilhar com a visão de um exército equipado com um tanque moderno, de produção nacional, capaz de enfrentar qualquer adversário ocidental. Mal sabiam eles a amarga desilusão que o futuro lhes reservava. Os engenheiros da fábrica Bumar-Labendi compreendiam a filosofia por detrás do T-72 original. Fora concebido para a doutrina soviética de ondas de choque massivas, onde a perda de máquinas individuais era uma nota de rodapé estatística, compensada pela superioridade numérica avassaladora. A Polônia não podia dar-se a esse luxo. Cada tanque tinha de ser um sobrevivente, capaz de aguentar o castigo do campo de batalha moderno e ripostar. A modernização começou pelo elemento mais óbvio e vital, a blindagem. A blindagem reativa soviética Kontakt-1, que adornava o T-72, parecia impressionante, mas continha uma falha de design fundamental. Os seus contentores de explosivos eram fixados ao casco com espaços, lacunas de 10 a 15 milímetros entre cada bloco. Parecia um detalhe trivial, mas para um jato de plasma superaquecido de um míssil antitanque, essa lacuna era uma porta aberta. O jato podia passar por essa fenda e perfurar a blindagem principal por baixo, com consequências catastróficas. Os especialistas polacos desenvolveram a sua própria resposta, um sistema engenhoso chamado Erała. Aqui, os contentores eram dispostos de forma quase perfeitamente justa, eliminando as lacunas fatais. A nova blindagem cobria o tanque como as escamas de um réptil pré-histórico. 394 contentores de explosivos cobriam uma área de 9 metros quadrados. 108 deles protegiam a torre, 118 o casco, e mais 84 foram montados em cada uma das saias laterais anti-acumulativas. Numa outra melhoria crucial, os polacos substituíram as frágeis saias de borracha do modelo soviético por placas de aço, reforçando ainda mais a proteção lateral contra granadas de infantaria. O sistema Erała existia em duas variantes, a primeira com uma única camada de explosivo e a segunda, mais avançada, com uma camada dupla, teoricamente capaz de neutralizar até as mais potentes ogivas em tandem. Era um testemunho da engenhosidade polaca, uma armadura nascida da necessidade e da análise cuidadosa. No entanto, a guerra é um mestre cruel, e a distância entre a teoria num campo de provas e a realidade brutal do combate é, muitas vezes, um abismo intransponível. A jornada do Twardzi estava apenas a começar, e o seu caminho seria pavimentado com as duras lições que só o aço e o fogo podem ensinar. Numa era definida pela corrida tecnológica, a sobrevivência no campo de batalha dependia de uma adaptação implacável. A blindagem convencional, outrora o bastião da segurança de um tanque, tornara-se perigosamente obsoleta. A ameaça vinha na forma de cargas cumulativas em tandem, projéteis engenhosamente concebidos para derrotar uma camada de proteção esse. Em resposta, os construtores polacos apresentaram com orgulho a sua solução, a blindagem reativa Erała. Afirmavam, não sem razão, que a sua criação superava os análogos soviéticos em eficácia, uma declaração audaciosa que redefinia o equilíbrio de poder no terreno.
Mas a armadura, por mais avançada que fosse, resolvia apenas metade do problema. Proteger um tanque de um impacto era crucial, mas impedir que o inimigo fizesse pontaria era uma arte completamente diferente. Para isso, os engenheiros instalaram um escudo invisível, um sistema de alerta de radiação a laser batizado de Obra. 4 sentinelas eletrônicas, 4 antenas discretas, foram posicionadas em redor da torre, perscrutando constantemente o horizonte, à procura do brilho traiçoeiro de um feixe de laser. Os mísseis antitanque modernos eram guiados até o seu alvo por estes feixes, o que significava que o tanque podia detectar a ameaça segundos antes do disparo. O sistema Obra funcionava com uma dualidade letal. No modo automático, determinava autonomamente a direção da ameaça e, num piscar de olhos, disparava granadas de fumo a partir dos seus 12 lançadores, 6 de cada lado da torre. Uma muralha instantânea de fumo denso erguia-se, escondendo o colosso de aço do observador e quebrando o elo de guiamento do míssil. No modo manual, o comandante, confiando no seu instinto ou na sua experiência, podia tomar a decisão de acionar a cortina de fumo, caso a automação, por qualquer motivo, falhasse. Era um sistema genuinamente moderno, que colocava este tanque ao nível dos melhores tanques ocidentais na defesa contra mísseis guiados. A 780 cavalos de potência, o que era suficiente para o T-72 básico. Mas a modificação polaca tinha adicionado tanto equipamento e blindagem que a massa do veículo aumentara para umas pesadas 45 toneladas. O velho motor S da batalha. A fábrica PZ Elivola, em Varsóvia, recebeu a missão de criar um novo coração. Os engenheiros pegaram no mesmo bloco soviético e modernizaram profundamente os sistemas de admissão de combustível e de ar. O resultado foi o S-12U, um motor diesel de 12 cilindros com 850 cavalos de potência. Este aumento de 70 cavalos permitiu que o tanque atingisse os 60 km por hora em estrada e percorresse até 650 km com um único depósito. O sistema de controlo de tiro, denominado DROA, tornou-se o verdadeiro orgulho dos seus criadores. Incluía uma mira diurna para o artilheiro, uma mira noturna passiva, um telêmetro a laser e um computador balístico. Este último, o cérebro da operação, recolhia dados sobre a velocidade do alvo, as condições meteorológicas, a temperatura do projétil e o seu tipo, calculando automaticamente as correções para o disparo. O comandante recebeu um complexo de diagnóstico, o ECDK-1, que exibia informações sobre o estado de todos os sistemas do tanque num monitor dedicado. Até o estabilizador do armamento teve de ser substituído. O sistema soviético já não garantia a precisão necessária em movimento sobre terreno acidentado. Cada parafuso, cada circuito, cada linha de código era um testemunho da incessante busca pela supremacia. Uma máquina de guerra não é apenas aço e pólvora. É a materialização da ansiedade de uma nação, um complexo organismo onde a sobrevivência é o único objetivo, e cada inovação é apenas um adiamento temporário do próximo desafio. Para se equiparar aos padrões modernos, os engenheiros polacos recorreram aos seus colegas eslovacos, adquirindo um sistema de estabilização de canhão mais sofisticado. Agora, finalmente, a tripulação podia fazer fogo preciso em movimento, um requisito inegociável para qualquer carro de combate contemporâneo. Em 1994, todos os testes foram concluídos. O Comando Militar da Polônia, com um otimismo palpável, deu luz verde para o início da produção em série. Os primeiros tanques PT-91 Twardzy deveriam chegar novo para o complexo militar industrial polaco. As primeiras unidades de produção foram entregues solenemente à 11ª Divisão de Cavalaria Blindada, batizada em honra do rei Jan III Sobieski, estacionada em Zagań, no oeste do país. Generais proferiam discursos grandiloquentes sobre uma nova era na história do exército polaco. Jornalistas disparavam os flashes das suas câmaras e os jovens tanquistas,
com o orgulho estampado no rosto, posavam em frente às imponentes máquinas de aço. Ninguém entre os presentes poderia imaginar que, muito em breve, a euforia seria substituída por uma amarga desilusão. A produção arrancou a todo o vapor. A fábrica Bumar Labende produzia mensalmente vários tanques novos, que eram imediatamente enviados para as unidades militares. O plano previa a construção de várias centenas de veículos para reequipar completamente as divisões blindadas do exército polaco. Em paralelo, continuavam a ser utilizados os antigos T-72M1, dos quais existiam cerca de 120 unidades no ativo e quase 500 veículos adicionais em bases de armazenamento, como reserva estratégica. Os primeiros sinais de alarme soaram poucos meses após o início da operação. Os tanquistas queixavam-se de problemas constantes com o motor. O S-12U modernizado, tão elogiado pelos projetistas, revelou-se caprichoso e excessivamente exigente quanto à qualidade do combustível. Durante os exercícios, os tanques paravam regularmente nos momentos mais inoportunos, comprometendo a execução das missões de combate. Os mecânicos, desesperados, desdobravam-se em esforços para manter o equipamento em condições de funcionamento. O sistema elétrico do tanque não trazia menos surpresas. A eletrônica complexa que equipava o PT-91 suportava mal as vibrações e as variações de temperatura. As miras falhavam, o computador balístico apresentava erros de cálculo e o sistema de alerta de radiação laser, por vezes, disparava falsos alarmes, forçando a tripulação a desperdiçar granadas de fumo. Os comandantes de unidade redigiam relatórios urgentes para os seus superiores, mas nos quartéis generais preferia-se ignorar o problema. O armamento também acrescentava dores de cabeça. O carregador automático, herdado do T-72 e supostamente melhorado pelos engenheiros polacos, encravava periodicamente. Em condições de combate, uma falha destas significaria a morte certa para a tripulação, transformando o tanque num alvo imóvel, incapaz de disparar. O sistema de controlo de fogo, DROA, exigia uma calibração constante e ajustes finos, para os quais os técnicos militares simplesmente não possuíam a qualificação necessária. O Tuardi, nascido como um símbolo de soberania e avanço tecnológico, tornou-se um doloroso lembrete de que o caminho para a modernidade é muitas vezes pavimentado não apenas com ambição, mas também com os destroços de expectativas frustradas. Nas suas entranhas de aço, o PT-91 Tuardi carregava uma estranha e dissonante amálgama de equipamento soviético e polaco. O seu coração eletrônico estava fraturado. A estação de rádio R-173 e o receptor R-173P eram um legado direto do T-72 original, e a sua compatibilidade com a nova eletrônica de bordo era, para dizer o mínimo, problemática. No caos de uma manobra, onde a coordenação é a linha tênue entre a vitória e o desastre, as tripulações enfrentavam um inimigo invisível: a interferência, as falhas de comunicação, um silêncio de rádio que podia significar a morte. A resposta inicial da fábrica Bumar Labende foi previsível. O problema, insistiam, não estava na máquina, mas no homem. As falhas eram atribuídas ao fator humano. Os tanquistas, diziam eles, não sabiam operar tecnologia tão complexa. Os mecânicos não tinham a qualificação necessária para a manutenção de um veículo tão moderno. E assim, uma onda de instrutores adicionais foi enviada para as unidades. Foram organizados novos cursos de formação para o pessoal e manuais de operação revistos e ampliados foram distribuídos. A situação melhorou marginalmente, mas a mudança fundamental que todos esperavam nunca se materializou. Até que o ano de 1998 chegou, e com ele a dura e inegável verdade. O problema não era humano, era sistêmico, gravado nos próprios circuitos do tanque. A estatística de falhas crescia de forma implacável, e os custos de reparação e manutenção devoravam uma fatia cada vez maior do orçamento militar polaco.
Alguns destes tanques, o orgulho da indústria nacional, passavam mais tempo nas oficinas do que em serviço ativo, transformando-se em rainhas de hangar. Nos corredores do poder, os generais começaram a sussurrar a sua frustração, e na imprensa, as primeiras fissuras na imagem do supertanque polaco começaram a aparecer, com artigos críticos a vazar para o público. Apesar de tudo, a produção continuava, embora a um ritmo visivelmente mais lento. Até o ano de 2002, a fábrica entregou 233 tanques PT-91 Tuardi. Depois disso, a linha de montagem foi oficialmente encerrada. Em vez das várias centenas de unidades planeadas, o exército polaco recebeu um modesto parque blindado, mal suficiente para equipar algumas brigadas. A razão oficial para a paragem foi a conclusão bem-sucedida do programa de rearmamento. No entanto, as más línguas afirmavam que os militares estavam simplesmente exaustos de lutar uma batalha perdida contra uma máquina cronicamente pouco fiável. Foi precisamente neste momento de incerteza que um concorrente inesperado surgiu no horizonte. A Alemanha, ansiosa por fortalecer os laços com os seus vizinhos da Europa de Leste, fez à Polônia uma proposta daquelas que é quase impossível recusar. Berlim estava disposta a transferir para Varsóvia um lote de tanques Leopard 2A4, provenientes dos vastos arsenais da Bundeswehr, em condições extremamente vantajosas. Estas máquinas, tornadas excedentárias após a redução do exército alemão no pós-Guerra Fria, precisavam de um novo lar. No mesmo ano de 2002, os gigantes alemães chegaram. Enquanto os Leopard 2A4 eram descarregados das plataformas ferroviárias na base de Świętoszów, os tanquinto e 20 mm, a sua reputação de ser o melhor tanque da Europa. Os alemães estavam a oferecer esta tecnologia praticamente de graça, calculando os dividendos políticos e o fortalecimento da aliança com um futuro e crucial membro da NATO. O alto comando polaco encontrou-se numa situação extraordinariamente delicada. Por um lado, recusar os Leopards oferecidos quase como um presente seria um ato de pura insensatez estratégica. Por outro, aceitar os tanques alemães significava questionar automaticamente todo o programa PT-91, um projeto no qual já tinham sido investidas somas colossais e um imenso capital de orgulho nacional. Para resolver o dilema, a Polônia estava numa encruzilhada. Era o momento em que a lógica fria do aço e da estratégia se preparava para reescrever o destino de uma nação, independentemente dos sonhos que haviam sido forjados no fogo da sua própria indústria. Num campo de provas varrido pelo vento, o destino de uma nação blindada estava prestes a ser decidido. Os generais, cansados de relatórios e projeções, ordenaram uma comparação honesta, um duelo de aço sob condições idênticas. A ordem era simples: que as próprias máquinas revelassem o seu verdadeiro valor. Durante semanas, o polígono de testes foi meticulosamente preparado. Especialistas elaboraram um programa exaustivo, concebido para levar homens e máquinas ao seu limite absoluto. Incluía marchas forçadas por longas distâncias, exercícios de tiro contra alvos móveis, a superação de obstáculos complexos e uma verificação rigorosa de todos os sistemas de bordo. Ambas as máquinas, o orgulho da engenharia polaca, o PT-91 Tuardi, e o padrão ouro alemão, o Leopard 2A4, enfrentariam o mesmo percurso, com as mesmas cargas. As tripulações foram selecionadas entre os tanquistas mais experientes, um esforço deliberado para eliminar o fator humano da equação. Os primeiros dias não prenunciavam a catástrofe que se avizinhava. O PT-91 movia-se com confiança pela pista, demonstrando uma manobrabilidade e agilidade apazes, predadores de aço em perfeita harmonia com o seu ambiente. Os problemas começaram no terceiro dia. Sem aviso, o tanque polaco parou abruptamente no meio de um campo, o seu motor silenciado. Os mecânicos lutaram com ele durante quase um dia. A e 1 avariava repetidamente,
como se estivesse numa conspiração para envergonhar os seus criadores. Ora, era a eletrônica que falhava. Ora, a transmissão rangia em protesto. Ora, o sistema de controlo de fogo emitia erros enigmáticos. Cada avaria significava uma paragem, a chamada de uma equipa de reparação e longas horas de espera enquanto os especialistas mergulhavam nas entranhas da máquina. Durante esse tempo, o Leopard continuava a sua marcha metódica, acumulando quilômetro após quilômetro sem uma única falha grave. Quando os testes terminaram, os resultados abalaram a comissão até ao âmago. A média de funcionamento entre falhas para o tanque polaco foi de uns míseros 25 quilômetros. Isto significava que a máquina tinha a garantia de avariar antes mesmo de percorrer 30 quilômetros em terreno acidentado. Em comparação, o Leopard 2 A4 demonstrou uma fiabilidade de 174 quilômetros entre falhas, uma diferença de 7 vezes que não deixava margem para interpretações. Ainda mais desoladoras eram as estatísticas de reparação. A resolução de uma avaria no PT-91 demorava em média 3,2 dias. 3 dias de inatividade após cada falha, em condições de combate, significariam a perda total da capacidade de combate de uma unidade. O Leopard, por sua vez, necessitava de apenas 1,3 dias para reparações, sendo consertado quase 3 vezes mais depressa. A máquina alemã não só avariava com menos frequência, como também regressava ao serviço muito mais rapidamente. A comissão elaborou um relatório detalhado sobre as causas das falhas. A maioria dos problemas do PT-91 estava ligada a 4 componentes principais: o motor, o equipamento elétrico, o armamento e os sistemas de comunicação. Na prática, todos os sistemas que os engenheiros polacos tinham modernizado ou acrescentado ao T-72 de base soviético funcionavam de forma insatisfatória. A ironia era cruel e inegável. A máquina soviética original era significativamente mais fiável do que a sua versão melhorada. O relatório foi classificado, mas os rumores sobre os testes desastrosos espalharam-se rapidamente pelo exército, sussurrados pelos próprios tanquistas que lutavam diariamente com a tecnologia caprichosa. No final, a fria aritmética da engenharia não se compadece com o orgulho nacional nem com as ambições políticas. O aço e os circuitos têm a sua própria verdade, uma verdade que é revelada não nas paradas militares, mas no lodo, na poeira e na implacável pressão do campo de provas. Nas casernas, os homens apenas abanavam a cabeça em desaprovação. Eles, sem necessitarem de qualquer documento oficial, já conheciam o verdadeiro valor das suas máquinas. O orgulho nacional polaco, fundido no aço do tanque PT-91, começava a enferrujar sob o peso da desilusão. Apelidos depreciativos ecoavam pelos corredores, e servir numa unidade equipada com o Tward passou a ser visto quase como uma punição, um degredo para os menos afortunados. A direção da fábrica Bumar-Labendi, o berço do tanque, tentava desesperadamente justificar o fracasso. Os seus representantes argumentavam, em reuniões tensas, que o Leopard 2 A4 era o produto da inigualável cultura de engenharia de precisão alemã. Uma máquina que custava, de facto, várias vezes mais do que a sua contraparte polaca. Compará-los, diziam eles, era fundamentalmente injusto. O PT-91 fora concebido desde o início como uma solução orçamental, uma resposta pragmática para uma nação que emergia da sombra soviética com os cofres vazios. Os argumentos soavam lógicos, racionais, mas para os militares que enfrentariam o campo de batalha, a lógica econômica já não convencia. As consequências dos testes comparativos não se fizeram esperar. Foram rápidas e brutais. Unidades inteiras, anteriormente equipadas com o Tward, começaram o processo de rearmamento, recebendo os cobiçados Leopardos da Alemanha. A linha de produção do PT-91, que já se encontrava parada, permaneceu em silêncio. Um silêncio que pesava sobre a indústria de defesa polaca.
Em vez de novas encomendas, os engenheiros receberam uma nova e difícil missão: desenvolver uma modernização profunda das máquinas existentes. Uma tentativa de, pelo menos, aumentar a sua fiabilidade e valor de combate. Mas os projetistas do Instituto Técnico Militar não se renderiam sem lutar. O fracasso nos testes tinha sido um golpe devastador para a reputação da engenharia de tanques polaca, mas a crença na sua capacidade de resolver o problema permanecia intacta. O coração do problema continuava a ser o motor S-12U Recia Óbvia. Era necessário um motor mais potente e, acima de tudo, mais fiável. Em meados dos anos 2000, o trabalho na versão modernizada começou. O novo motor, batizado de S-1000, vinha equipado com um turbocompressor que lhe permitia debitar uns impressionantes 1.000 cavalos de potência. Este aumento de 150 cavalos em relação à versão anterior prometia melhorar substancialmente o desempenho dinâmico do tanque. Uma máquina com este motor poderia acelerar mais rapidamente, superar inclinações com confiança e, crucialmente, reduzir o desgaste da transmissão. Em paralelo, os engenheiros debruçaram-se sobre outros pontos fracos. O sistema elétrico foi parcialmente redesenhado, substituindo componentes pouco fiáveis por alternativas de maior qualidade. O visor noturno do condutor deu lugar a um dispositivo passivo moderno, o Radon-K, que oferecia uma visibilidade muito superior na escuridão. O sistema de controlo de fogo Drava também foi revisto, eliminando muitas das falhas identificadas. Os tanques modernizados receberam a designação PT-91M e começaram gradualmente a chegar às tropas. Contudo, a escala da atualização permaneceu modesta. O orçamento das Forças Armadas polacas era limitado e a prioridade era dada à aquisição de tecnologia ocidental. Os Leopard 2 A4 e os ainda mais modernos Leopard 2 A5 estavam a tornar-se a espinha dorsal das forças blindadas, relegando as máquinas nacionais para um papel secundário. Quando o futuro do Tuardi parecia selado em casa, uma inesperada tábua de salvação surgiu no mercado internacional de armamento. A Malásia procurava um novo tanque de batalha principal, eficaz, mas acessível. Assim, o destino de uma máquina de guerra revela-se. Rejeitada pela sua própria nação, que olhava para novos horizontes e alianças, ela poderia encontrar redenção e propósito a milhares de quilômetros de distância. Uma prova de que, no complexo tabuleiro da tecnologia e da geopolítica, o valor de uma criação raramente é absoluto, mas sim uma questão de perspectiva, necessidade e oportunidade. Nas selvas úmidas do Sudeste Asiático, um novo predador de aço estava prestes a ser testado. A Malásia, em busca de modernizar as suas forças blindadas sem incorrer nos custos exorbitantes do equipamento ocidental, voltou a sua atenção para uma proposta improvável vinda da Polônia: o PT-91 Twardzi. No papel, as suas especificações eram perfeitamente respeitáveis, e o seu preço era uma fração dos seus análogos alemães ou americanos. Após longas e complexas negociações, o contrato foi assinado. Para a Polônia e para a fábrica Bumar-Labende, foi um momento de triunfo. A primeira encomenda de exportação para o seu tanque nativo era um sinal poderoso de que a engenharia polaca podia competir no mercado global, mesmo que fosse no nicho das soluções de baixo custo. Os militares malaios receberam as suas máquinas numa configuração tropical especial, meticulosamente adaptada para sobreviver e lutar no clima quente e implacavelmente úmido da região. Perspectivas de novas exportações foram discutidas com várias outras nações, mas, por uma razão ou outra, contratos significativos nunca se materializaram. E em casa, na Polônia, o destino do PT-91 estava a tomar um rumo muito menos otimista. No final da primeira década do novo milênio, a verdade tornou-se inegável e brutal. O Twardzi, o orgulho da sua indústria, Erava, da qual os seus criadores tanto se orgulhavam,
revelou-se tragicamente errado a uma distância de 2.000 metros. Qualquer Leopard ou Abrams moderno podia destruir o tanque polaco muito antes que este tivesse a oportunidade de se aproximar para um disparo eficaz. A liderança militar, confrontada com esta dura realidade, tomou a única decisão lógica. O PT-91 seria gradualmente retirado da primeira linha de defesa. As máquinas foram transferidas para unidades de treino e para as forças de defesa territorial, onde os requisitos técnicos eram compreensivelmente menos exigentes. As brigadas de tanques de elite, a ponta de lança do exército, começaram a transitar inteiramente para os Leopard alemães, com planos já em andamento para a aquisição de veículos ainda mais avançados. Os 233 tanques Tuardi, construídos ao longo de 7 anos de produção em série, foram dispersos por todo o país. Uma parte continuou a servir em unidades ativas, outra foi enviada para bases de armazenamento de longo prazo, e algumas máquinas, já irremediavelmente obsoletas, foram canibalizadas para peças sobressalentes. O grandioso projeto, que deveria ter garantido à Polônia um tanque moderno de produção própria, tinha, para todos os efeitos, fracassado. Oficialmente, a vida útil do PT-91 Tuward estender-se-á até ao ano de 2030. Nessa altura, os veículos terão 35 anos e serão anacronismos completos no campo de batalha moderno. O exército polaco já tinha feito a sua aposta há muito tempo, e era no equipamento importado. Primeiro, os Leopards alemães, depois, os Abrams americanos e, mais recentemente, os K2 sul-coreanos. A indústria de tanques nacional, que depositara tantas esperanças no Tuward, nunca recuperou verdadeiramente do golpe. A história deste tanque tornou-se um exemplo instrutivo de como a ambição pode colidir com a realidade. Os engenheiros polacos acreditavam genuinamente que podiam transformar o antigo T-72 soviético numa máquina de combate de classe mundial. Investiram anos de trabalho, milhões de zlotys e todo o seu talento no projeto. Mas o fosso tecnológico era demasiado vasto e os recursos demasiado limitados. No final, o exército recebeu um tanque que, segundo relatos, avariava a cada 25 quilômetros e era incapaz de enfrentar o equipamento de um adversário provável. É uma lição gravada em aço e desilusão. Por vezes, o progresso não é uma evolução linear, mas uma série de recomeços dolorosos. No coração do campo de batalha, um leviatã de metal desperta. Cada placa de blindagem, cada elo da sua lagarta é um testamento da engenharia humana e da nossa incessante capacidade para a destruição. Ouve-se o ranger das engrenagens, uma sinfonia industrial que precede a tempestade, enquanto o chão treme sob o seu peso de dezenas de toneladas. Estas máquinas não são meramente ferro e fogo. São espelhos sombrios, refletindo o paradoxo da nossa própria espécie, a genialidade que concebe e a fúria que aniquila. E no seu silêncio, após o estrondo, reside a pergunta mais inquietante de todas: para onde, afinal, nos leva este caminho?